né? Nós temos 6 no PJE e um físico. Essas revisões ela tem um nome diferente da sessão administrativa. No problema dos pontos da aberta física, ou já termina essa e agora nós. Pode seguir a pauta normal. Essa. Bom, boa tarde a todos. Declaro aberta esta 20ª sessão de julgamento desse tribunal, esperando que o trabalho corra da melhor forma possível. Vamos seguir pela pauta, iniciar pela pauta do PJE. Então, anuncio desde logo o número 1 da pauta. Embargos de declaração no processo 060-3107-23-2018. Relator, doutor desembargador Luiz Fernando Penteado, que está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Eu ainda estou com uma dificuldade para abrir o sistema. Poderíamos esperar uns minutos? Sim, ou nós alteraríamos? Podemos alterar a ordem. Podemos julgar no número 3, desembargador, ou podemos no número 5, que a doutora Heloísa quer fazer sustentação oral. Então, anuncio. Vamos, então, suspendemos por hora o número 1 e anuncio o número 5 da pauta, que é o relator, o doutor Tiago, né, o processo 600.005, dígito 92/2009. Dispensado o relatório? Então, está com a palavra. Obrigada, senhor presidente. Boa tarde a todos, boa tarde, senhores membros. Aqui cuida-se de, inicialmente, um processo, uma ação criminal oriunda de Campo Largo, em que a peça inicial oferecida pelo Ministério Público foi rejeitada pelo juiz da Zona Eleitoral 182, porque ele entendeu que não estaria configurado a boca de urna pelo réu Sandro Dias Gonçalves, porque o juiz entendeu que o WhatsApp não é uma forma viável de se fazer boca de urna. Eu pedi para fazer a sustentação oral nesse caso, justamente para debater essa questão. Eu não vou trazer aqui elementos que digam respeito à conduta do Sandro Dias Gonçalves, se ele fez, se ele praticou ou não. Isso, com certeza, tem indícios para o promotor ter oferecido a denúncia. A questão que eu levanto aqui para os senhores é justamente a possibilidade ou não do WhatsApp ser utilizado para a prática de boca de urna e outros ilícitos eleitorais. Na representação, é claro que até 2018, isso costuma-se dizer que 2018 foi um marco, um divisor de águas no direito eleitoral. As eleições até 2018 ocorriam de uma maneira, as condutas vedadas, as propagandas eleitorais eram feitas de uma maneira, e em 2018 a internet, os aplicativos ganharam muita força. Então, acredito que hoje não possamos ficar aqui pensando que o candidato vai fazer boca de urna entregando santinhos na porta da escola, assim como não podemos acreditar que o candidato vai pedir votos fazendo uma propaganda dizendo vote em mim. Ele vai usar outros recursos, vai usar mensagens subliminares. A questão da utilização do WhatsApp como forma de disseminação de notícias falsas ou de outras formas de propaganda eleitoral foi reconhecido aqui no tribunal nos autos da representação 060-0703 de 96, em que era relatora a doutora Graciane. Esta corte, embora com outra composição, reconheceu sim que o WhatsApp é forma de disseminação
é um meio que pode ser utilizado como mídia social. O contraponto aqui é dizer que o WhatsApp não é mídia social porque ele é um meio utilizado dentro de grupos fechados. Eu costumo rebater essa questão, esse argumento, dizendo o seguinte: se é em grupo fechado, por que as notícias têm chegado até o tribunal? Então, realmente não pode se dizer que a conversa é entre particulares. Se fosse um grupo fechado, se fosse só entre particulares, a pessoa que é de outra coligação, do outro partido, o concorrente político nem ficaria sabendo dessa disseminação ou de notícias falsas, como foi o caso da representação 703/96, ou no caso dos autos aqui de Campo Largo, que é o pedido de votos pelo WhatsApp, a boca de urna. No caso em Apreço, no dia 7 de outubro de 2018, no dia do primeiro turno das eleições, o denunciado publicou conteúdo no grupo WhatsApp denominado Vila Semente, referente à propaganda eleitoral de candidatos. E ele publicou e impulsionou no perfil em redes sociais fotografias e números com dizeres em benefício de candidatos. A denúncia foi recusada somente com relação ao primeiro fato, com relação às mídias sociais, isto Facebook e outras, foi aceita. Com relação ao WhatsApp, a denúncia não foi recebida. E é justamente nesse ponto que eu venho dizer-lhes que a Procuradoria Regional Eleitoral não concorda, e essa corte também já decidiu, como eu já falei, que o WhatsApp serve sim para a disseminação de notícias e deve ser entendido como uma mídia social capaz de disseminar todo tipo de propaganda, todo tipo de pedido de voto e todo tipo de recurso que o candidato queira usar, seja ele lícito ou ilícito, como nesse caso aqui, ilícito, porque ele pediu votos no dia das eleições. Eu trago aqui um pequeno trecho da decisão da relatoria da doutora Graciane, naqueles autos que eu comentei. Ela fala assim: o WhatsApp no Brasil tem 120 milhões de usuários e possui potencial para distorcer o resultado eleitoral e assim afetar a democracia. Tanto que a própria plataforma vem tomando medidas para limitar a distribuição do conteúdo, além de informar o compartilhamento. Isso não é em vão. Recentemente, as eleições mexicanas foram tomadas por notícias distorcidas no WhatsApp. Não há que se falar em grupos fechados no WhatsApp, pois eles podem ser criados por qualquer pessoa e as informações ali compartilhadas são facilmente propagadas. Não tenho dúvida de que a rede social das eleições de 2018 no Brasil será o WhatsApp. Então, eu trago essa questão. Aqui o caso é simples, o processo é um processo que não traz grandes transtornos, mas acredito que a decisão da Corte é fundamental que se mantenha o entendimento de que o WhatsApp é sim considerado mídia social, que pode ser usado para divulgar propaganda, que pode ser divulgado para pedido de voto, porque caso o entendimento contrário seja referenciado por essa Corte, as eleições de 2020 encontrarão porteiras abertas para todo tipo de utilização das mídias sociais, inclusive o WhatsApp. Então, senhores, eu peço realmente que seja revista a decisão de não recebimento da denúncia com relação a esse primeiro ponto, determinando o retorno dos autos para o processamento pelo crime de boca de urna praticado pelo WhatsApp. Obrigada. Continua a discussão. Nada a ser discutido. Devolvo a palavra ao eminente relator, doutor Tiago. Senhor presidente, inicialmente cumprimento a doutora procuradora pela sustentação oral. A doutora Heloísa foi muito precisa quando disse que esse recurso trata da possibilidade ou não de utilização do WhatsApp como instrumento de boca de urna nos dias das eleições. O Ministério Público apresentou um recurso que contra essa rejeição prematura da denúncia quanto a esse fato e também solicita que a designação de outro magistrado para que aprecie o pedido, já que já teria se manifestado sobre essa questão nos autos. Eu entendo, seguindo o artigo 39 da Lei das Eleições, que de fato no dia das eleições
constitui crime a propaganda de boca de urna. E o artigo 39, lá no seu parágrafo 5º, inciso 4º, diz que a publicação de novos conteúdos ou impulsionamento de conteúdos nas aplicações de internet de que trata o artigo 57b desta lei. Então, só por este fato, quando o artigo inclui as aplicações de internet, entendo que obviamente está incluso o aplicativo de WhatsApp ou qualquer outro instrumento de mensagem instantânea em que não seja uma mensagem privada, mas sim uma mensagem pública. Então, desse modo, seguindo a leitura do texto legal, são tipificadas como ilícitos penais, se realizadas no dia das eleições, uma série de condutas, dentre as quais a propaganda de boca de urna, a divulgação de qualquer espécie de propaganda e a publicação de novos conteúdos nas aplicações de que trata o artigo 57b da Lei das Eleições. Dentre as aplicações de internet descritas no artigo 57b, tem-se no seu inciso 4º, como disse anteriormente, blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas, sendo que o WhatsApp é a toda evidência, espécie de aplicação de mensagens instantâneas. Com isso, ainda que se admitisse que aplicativos de mensagens instantâneas como o WhatsApp não seriam aptos à prática do crime de boca de urna, tese que norteou a decisão do juiz Acó, restariam ainda outras figuras típicas possivelmente aplicáveis à espécie, no caso, a divulgação de propaganda ou a publicação de novos conteúdos no dia da eleição. Assim, já em resumo, considerando que o réu se defende dos fatos que lhes são imputados e não da qualificação legal que lhes é atribuída provisoriamente pelo autor, mostrou-se prematura a rejeição da denúncia. Quanto à segunda questão, que trata do impedimento do magistrado, a Procuradoria Regional Eleitoral diz que o Supremo Tribunal Federal tem orientado o seu entendimento no sentido de que as causas impeditivas do exercício da jurisdição são taxativas. Portanto, o fato do magistrado ter proferido decisão interlocutória contrária às pretensões do recorrente é insuficiente para incidir em qualquer das causas de impedimento descritas taxativamente no artigo 252 do Código de Processo Penal. Há jurisprudência nesse sentido, dizendo que não há impedimento do magistrado que atuou anteriormente no feito, porém na mesma instância. Haveria se fossem instâncias distintas, né? Mas aqui nesse caso o processo retorna à mesma instância em que foi prolatada a decisão anterior. Assim, sendo certo que o magistrado que proferiu a decisão recorrida conheceu do feito na mesma instância em que atuará enquanto durar a sua designação atual para a Justiça Eleitoral e que o rol de causas de impedimento é taxativo, o pedido não guarda condições mínimas de acolhimento. Então, em conclusão, forte na fundamentação expendida, conheço do recurso em sentido estrito e dou-lhe parcial provimento para, reformando a decisão recorrida, receber a denúncia quanto ao fato 1 nela descrito. Também, nessa mesma decisão, aproveito para manter o segredo de justiça que foi corretamente atribuído pela Secretaria Judiciária quanto aos documentos de ID que menciona aqui no voto. O eminente relator, então, dá parcial provimento ao recurso para que seja recebida a denúncia, mas não dá provimento na parte em que o Ministério Público postulava o reconhecimento do impedimento do magistrado. Consulto a corte se estão de acordo com votos. Quem quer fazer alguma consideração? Eu tenho... Não, por gentileza. Então, com a palavra, o vereador Luiz Pendeado. São duas considerações. A primeira é acerca do instrumento. O WhatsApp não pode ser genericamente identificado com as redes sociais, com os outros aplicativos de comunicação. Ele é sempre, ou inicialmente, ele foi feito para que duas pessoas se comunicassem, depois foi ampliado para grupos. Os grupos não são compostos sem que as pessoas se conheçam ou se identifiquem por um fundo comum. Em geral, é um grupo dos colegas de trabalho, um grupo de família, ou um grupo, como nessa situação, dos moradores de uma determinada localidade. Então, me parece que não é exatamente uma situação identificável com aquela publicidade ampla, genérica, impessoal, feita de forma indistinta, acessível a todos, tem destinatário específico. Esse é o primeiro dado. E nós sabemos também que o mau uso feito do WhatsApp, em umas outras situações que nós queremos que não se repitam,
não pode determinar que nós tenhamos uma conduta excessivamente rígida, direcionada a um passado e numa situação específica que não se identifica com aquela alarmista e que semeia fake news e distribui para a comunidade em grupos diversos, daí por meio de robôs e outras técnicas que são utilizadas para a criação de fantasias e de situações de temor e, enfim, perturbando o livre raciocínio do eleitor. Nessas circunstâncias, eu creio que a utilização do instrumento não é identificável com a publicidade genérica e vedada. Não fosse por isso, tem o outro fato, que é o conteúdo. A mensagem que foi direcionada àquele grupo, cuja extensão nós não temos ideia, então nós não podemos falar da amplitude, e não é uma análise que se possa fazer agora em desfavor do réu, mas ainda que se tratasse de um grupo amplo, nós podemos ver que o fato supostamente criminoso foi dizer a algumas pessoas que eu tenho candidato e o número dos meus candidatos são esses, e se alguém quiser me acompanhar, os números estão aí para serem utilizados. E no que consistiria o crime? De arregimentação de eleitores sendo um grupo privado. Alguém fornece para os seus interlocutores com os quais se relaciona habitualmente, simplesmente o número de candidatos, número, nome, e diz que estão aí para quem eventualmente queira utilizar. Então, a denúncia tem que descrever um fato punível. Na minha percepção, esse fato, com a vênia do eminente relator e da eminente procuradora, não é um fato criminoso. Então, Vossa Excelência vota para negar provimento do recurso. Sim. Então, na sequência, então, vou colher os votos. Então, Rogério de Não, Assis. senhor presidente, eu acho que nós estamos em fase de discussão ainda, né? Tá. Então, continua a discussão, desculpa. Não, eu não vou entrar nesse ponto aventado pelo examinador. Eu, na verdade, tenho doutor Tiago, até pela prática do dia a dia, eu tenho uma certa dificuldade, né, na questão do magistrado de primeiro grau se ver obrigado a apreciar uma causa onde ele já se manifestou, né? Embora não faça parte do rol taxativo, né? Mas ele praticamente ali, ele já teve uma manifestação sobre o mérito, porque na opinião dele aquilo não se constitui crime. Então agora nós vamos determinar que os autos voltem para uma pessoa que já se manifestou, para que, contrariamente ao entendimento dele, ele tenha que se manifestar e tenha que instruir o processo e dar uma sentença. Então eu trago isso só para uma discussão, e isso é algo que sempre me incomodou muito, sabe? Se ele já fez a manifestação dele, embora não esteja dentro do rol taxativo, eu tenho para mim que ele já não tem mais condições de julgar essa causa, de instruir essa causa e julgar, a não ser que ele abstraia o posicionamento dele para fins dele dar continuidade ao processo e lá na frente, né, ou ele dá outra decisão, ou ele vai só renovar aquela primeira num segundo momento, né? Eu só queria trazer isso à reflexão. Utilizando a reflexão e botando para refletir, nós como juízes de primeiro grau, diariamente eu tenho uma sentença que eu julguei sem julgamento do mérito, extingui o processo, a parte recorreu, o tribunal cassou minha decisão, mandou o processo voltar e eu tenho que julgar. Tá? Às vezes anula a sentença de mérito, entendendo alguma questão que justificasse a nulidade dela, e o processo volta para o juízo. Se o juiz não se sente suspeito para poder dar aquele julgamento porque se sentiu magoado, porque a decisão foi reformada, pode muito bem. Eu já aconteceu mais de uma vez
de eu receber um processo em que a minha decisão foi reformada ou cassada, ou melhor, só cassada, no caso, para voltar para mim, né? E eu dei uma decisão após instruir o feito, entendendo de que efetivamente o recorrente era culpado ou não era culpado, diferente do que eu tinha julgado anteriormente. O que eu acho, veja só, não faço mais, mas se o tribunal disser assim, que em tese pode ser crime, o juiz teria que se abstrair e Isso. julgar. Tem que julgar com base nisso, admitindo que é crime. Vamos dizer que... Sim, porque não é uma questão de mágoa, assim, não estou indo pela questão de mágoa. Aí, né, o cara nessa hora não tem que ter o eu sentimento. estou falando em tese, né? É uma questão obviamente. objetiva do Você camarada concorda já ter que se o senhor recebe pronunciado. diariamente um processo que vem do tribunal? Não, Eu diariamente recebo processo do tribunal. É, eu não. tenho que Em trocar algumas coisas, quando eu já me manifestei sobre o mérito, né, a não ser que tenha um erro de direito, se tiver um erro de direito, que você tenha cometido esse erro de direito ao prolatar a tua sentença, eu concordo plenamente. Mas se houve apenas um entendimento diverso do tribunal, eu acho que aí o tribunal, não é o nosso caso, mas aí o tribunal que teria que prolatar a sentença, e não eu mais, ou designar um outro juiz, porque eu já me manifestei, a não ser que tenha um erro de direito provocado pela minha parte. Né? Agora, porque aqui, quando ele falou aqui que o fato não constitui crime, né? Então, praticamente ele entrou já dizendo, esse fato não, ele decidiu, ele já entende que aquilo não é crime. Como é que ele vai daqui para frente se pronunciar? Mas é que eu acho que também, assim, agora no aspecto formal, as causas de impedimento são números clausos, Sim, né? Só se ele agora, retornando, ele dizer, Se der por foro íntimo, isso dá por é, suspeito, mas daí é outra. Sim, sim. Obrigado, senhor presidente. Pois é que ele vai ficar batendo na tecla. Não vai poder reconhecer em primeiro grau que não é possível. Exatamente. Senão todas. Silêncio. Continua a discussão, então. Para discutir um ponto trazido pelo eminente desembargador Penteado, eu compreendo a preocupação que o desembargador trouxe, especialmente quanto ao mérito, se aquilo se qualifica ou não como boca de urna. Mas no meu voto eu me ative, especialmente a questão se o WhatsApp é um instrumento capaz de ser praticado o crime de boca de urna, e não quanto ao mérito da questão. E pensando nisso, o WhatsApp hoje é um aplicativo que possibilita experiências múltiplas. É possível ter uma conversa privada com alguém, é possível ter um grupo pequeno com a família, e também é possível existir um grupo com interesse em comum, em que as pessoas podem ingressar nesse grupo através de um link disponível na internet, sem que essas pessoas se conheçam entre si ou tenham alguma outra relação familiar ou pessoal. Então, ainda que seja um aplicativo de troca de mensagens, essas mensagens também podem ser públicas e ingressado nesse grupo através de um link disponível na internet. Então, por isso que entendi que o WhatsApp é sim um instrumento de divulgação quase que equiparado a uma rede social, ainda que seja troca de mensagens. Mas sendo possível o ingresso de pessoas que não se conhecem no mesmo grupo, e um grupo relativamente grande, entendo que é possível sim ser um instrumento para a prática de boca de urna, sem aqui chegar no mérito da questão, mas entendendo aquilo como um instrumento capaz de ser praticado o crime, e aí sim possibilitar o recebendo a denúncia e lá, durante a sessão do processo, ter uma decisão ao final de mérito. Continua a discussão? Eu continuo pensando, se me permite, o segundo ponto é insuperável. Suponha que a Corte considere o WhatsApp como instrumento através do qual seja possível a prática desse ilícito de arregimentação. Mas daí o fato descrito na denúncia, ele tem que ser de qualquer forma um fato punível. E é punível alguém dizer para um grupo, e veja, a extensão do grupo e a forma de constituição também não está descrita, mas é fato punível alguém dizer que tem alguns candidatos e os números dos candidatos são esses? Essa é uma reflexão necessária, porque não se pode admitir que alguém seja processado por um fato que não seja criminoso. Então, a investigação do conteúdo da mensagem é antecedente necessário do recebimento ou da rejeição da denúncia. Porque se o fato descrito não for crime, nós vamos criar um processo penal contra alguém na suposição de que, nesta ocasião, o que interessa é que a sociedade merece ser protegida pela
permanência de uma denúncia só porque ela foi realizada por quem titulariza o poder acusatório? Continua a discussão. Se me permite, Claro. ainda, presidente, Pois não. tem um acórdão TSE em RESP de maio de 2019 que é preciso. Não caracteriza propaganda eleitoral extemporânea pedido de votos realizado em âmbito restrito de aplicativo WhatsApp. Não tem esse efeito vinculante, mas é um precedente a ser considerado. Acórdão o RESP 13.351. O texto? O texto é... Não sei. No 26. Disse assim, ó, publicou o rol, né? E daí disse, esses são meus candidatos se, veja condicional, alguém quiser me acompanhar. E daí ele prossegue, deputado federal e estadual estão investindo em nosso município. E o Ministério Público diz, dolosamente e consciente da reprovabilidade de sua conduta, publicou novo conteúdo no dia da eleição no grupo de WhatsApp nominado Vila Semente. Doutor Tavernaro, quer usar a palavra? Sim, desembargador presidente, eu refleti rapidamente sobre as ponderações do desembargador Penteado, mas também, em princípio, conforme foi apontado pelo eminente relator, me parece que a definição com relação à primeira parte, portanto, no sentido de que o WhatsApp pode ser um veículo do cometimento do crime, me parece correta. Já com relação à segunda parte, que foi novamente levantada pelo eminente desembargador Penteado, com relação ao conteúdo, também me parece que, em princípio, ainda que essa frase possa ser apenas uma afirmação de uma pessoa com relação à sua preferência, não se pode negar a potencialidade dessa frase caracterizar o cometimento do crime. O que importa para mim nessa avaliação é a repercussão com relação à divulgação dessa mensagem, como também já foi mencionado. Se foi divulgada num grupo familiar, se foi divulgada num grupo irrestrito, aqui há, de fato, uma referência ao grupo nominado Vila Semente, mas não temos mais indicativos aqui com relação a esse alcance. Então, há referências a imagens que foram veiculadas. Então, se não houver... Quem vota na sequência do Dr. Tiago? No primeiro, o desembargador... não, o primeiro vai ser o senhor. Não, mas acho que é o corregido. Que eu acho que seria interessante. O desembargador Penteado, ele estava focando o posicionamento dele no fato do WhatsApp ser um grupo fechado. Tá? Agora, o parágrafo 5º do artigo 39, ele coloca como tipo penal, constitui crime, né, no dia da eleição, puníveis com detenção, com alternativa de prestação de serviço à comunidade, multa tal, a divulgação de qualquer espécie de propaganda de partido político dos seus candidatos. Não está falando que tem que ser para um público desconhecido. Pode ser, inclusive, para os seus amigos. O grupo não é só amigos, o grupo que a gente tem de WhatsApp. Até mesmo, eu acho que todo mundo tem um grupo de família e tem 500 outros grupos que não são de família. Haveria, por um acaso, não existência, a gente está falando hipoteticamente, porque a gente não está analisando a questão se houve ou não nesse caso específico. Mas não seria possível a gente admitir a existência de boca de urna para um grupo de magistrados que a gente tem 100 pessoas dentro do grupo?
no dia da eleição? Aí se investigaria o conteúdo da mensagem. Então, suponha. A gente está supondo que seja eu tornando público o meu voto. Se eu chegar e falar num grupo de 100 juízes ou 200 juízes que eu vou votar no candidato X, eu não estaria divulgando e de repente... Não nessa situação em que o regulamento proibitivo é permissível ao ponto de autorizar que alguém compareça para votar usando camiseta, nominando o candidato. Boné, bota, dístico. O receio é nós sermos excessivamente rígidos e construirmos um direito penal. Presidente, eu vou pedir vista do processo. Vai adiantar, muito mas séria antes, a discussão está só, não sei, sim, a sim. vez, doutor É que, Tavarnaro. na verdade, eu fiz um... Estávamos votando, eu creio. Isso, Assim, mas não, eu vou organizar. podemos iniciar a votação? Alguém quer fazer mais uma consideração? eu só iria concluir, Pois não. e por isso perguntei a ordem da votação, Sim, é Vossa justamente Excelência. porque... sou eu o próximo, Sim, não é sim. Vossa Excelência? Não, é que eu na presidência não vou votar. Aí não votem de qualquer maneira. Foi Tá. o que eu até fiquei em dúvida, porque eu faço naturalmente agora, né? Tá. Mas não Então, eu faria o pedido de vista, Então tá. mas aí podemos fazer, Sim, podemos então ficar, foi- né, ambos com essa incumbência, exatamente, Eu vou estar com a... Então, só por essa formalidade, mas Tá. Então tá. eu iria, Então- iria encerrar nesse aspecto, certo. pedindo vista, justamente para fazer essa avaliação que o Dr. Rogério, com relação ao alcance da mensagem. Sim, sim. Com certeza teremos isso nas eleições vindouras. Então, suspenso o julgamento em razão de pedido de vista do Dr. Roberto Tavarnaro. Só ainda água daí para quando que poderíamos reincluir na pauta? Amanhã? Amanhã? Amanhã não. Amanhã eu mesmo não Segunda, estarei presente. terça? Mas tem segunda, terça e daí dia 30. Dia 30? Dia 30? Então Pois não. fica suspenso, será retomado no dia 30 do corrente mês. Esse aqui. Bom, então vamos retomar a pauta. Anuncio agora o número 1 da pauta novamente, embargos de declaração no processo 060-3107, dígito 23, 2018, 616000. É uma prestação de contas do candidato Luiz Arnaldo Pereira Lagos, deputado estadual. Relator, desembargador Luiz Fernando Penteado, a quem passo a palavra. Obrigado, presidente. Os embargos da declaração são tempestivos, merecem ser conhecidos e, no mérito, eu não os estou acolhendo. O embargante não trouxe nessa fase o recibo que foi dito incompleto no nosso julgamento. E a decisão foi clara que o recibo estava incompleto por não constar endereço do fornecedor. E o segundo, quando se refere ao recibo a Franciele, a F. de Souza, e não a Liriju Alves, e que a legislação eleitoral exige expressamente a apresentação de recibo que contém a data de emissão, descrição, valor da operação ou prestação e identificação do destinatário e do emitente pelo nome ou razão social, e, enfim, endereço, assinatura. E com relação ao reparo efetuado em veículo particular, o prestador também não comprovou que o defeito tenha vinculação com a campanha eleitoral, não sendo razoável considerar regular a utilização do recurso público para fazer conserto em qualquer veículo de propriedade privada do candidato ou da família. Então, eu reitero a necessidade de devolução de valores por se tratar de despesa paga com recursos do fundo partidário. E o embargante, então, reapresentou só aquela documentação que a Corte já apreciou e desconsiderou ou considerou insuficiente. Então, a insurgência do prestador não respeita propriamente a contradição, obscuridade, omissão, mas o descontentamento com a solução dada. E essas irresignações autorizam a utilização de uma via recursal diversa que não os embargos de declaração. Então, eu conheço os embargos,
mas no mérito os rejeito. Eminente relator, rejeita os embargos. Consulta os demais componentes da Corte. De acordo? Todos de acordo. Então, anuncio o resultado do julgamento. A Câmara, a Corte, por unanimidade de votos, rejeita os embargos. Anuncio agora o número 2 da pauta. Processo 60.29.43, dígito 58, 2018, 6.16.000. Também uma prestação de contas. Candidato Natan Esperafico, deputado estadual. Relator, desembargador Luiz Fernando Penteado, a quem está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Aqui eu estou acolhendo o parecer técnico e a manifestação do Ministério Público Eleitoral e votando no sentido de aprovar com ressalvas as contas de Natan Esperafico, determinando devolução de R$ 2.561,96 ao Tesouro Nacional, e as irregularidades que remanesceram foram gastos realizados em data anterior à inicial da entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época. Essa questão ficou superada depois no curso do processo. Foi falha que não impediu fiscalização, atrai tão somente a necessidade da posição de ressalva, e depois sim tem ausência de comprovação de utilização de recursos junto ao Facebook do Brasil. O pagamento declarado, o parecer técnico aponta que os gastos com impulsionamentos de campanha totalizaram R$ 24.000. Para pagamento foram utilizados 17.000 do fundo FEFC e 7.000 de outros recursos. Foram emitidas notas fiscais no valor de R$ 15.111,33. Não foram apresentadas informações sobre a prova dos recursos públicos, restando sem comprovação R$ 1.888,67. E o candidato também não juntou notas fiscais relativas aos serviços de impulsionamento. A circularização é que deu conta dessa despesa, e foi aferido então com juízo de certeza que o candidato utilizou 15.111 dos 24.000 reais transferidos ao site. Havia um montante de R$ 8.888,67 sem devida comprovação de utilização. E em relação ao montante não comprovado, de se concluir que ao menos uma parte desses valores se referem a recursos do FEFC, que exigem devolução para o Tesouro. O candidato efetuou 6 pagamentos, 2 deles com recursos privados e 4 com recursos do FEFC. Então, fazendo uma distinção pelas fontes de pagamento, dos R$ 17.000 do FEFC, R$ 14.438,04 foram efetivamente comprovados. Então, a diferença não comprovada é de R$ 2.561,96 que eu referi inicialmente. Então, reitero a conclusão que havia anunciado, senhor presidente: devolução ao FEFC de R$ 2.561,96 com aprovação das contas com ressalvas. O eminente relator vota para serem aprovadas as contas com ressalva, com determinação de devolução ao Tesouro Nacional de quantia referente à utilização do FEFC. Como vota, consulta a Corte, se há alguma... De acordo. Então, anuncio o resultado do julgamento. O Tribunal aprova as contas com ressalvas, com determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional. Anuncio o número 3 da pauta. Processo 60.30.32, dígito 81, 2018, 6.16.000. Referente à prestação de contas também da candidata Aparecida Armondes Laurinda. Relator, Dr. Carlos Alberto Costa Hitzmann, que está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. A candidata obteve 129 votos. Apresentou tanto as contas parciais quanto as finais. Todavia, o setor de contas deste tribunal apresentou relatório apontando a necessidade de uma apresentação das contas retificadora, o que não foi feito.
Os recursos utilizados na campanha totalizaram 62.560,46. Doações do FEFC, 10 mil. Doações do fundo partidário, 47 mil. E doação de valor estimável em dinheiro, 5.560,49. Irregularidades, atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha. Houve descumprimento da entrega dos relatórios que se caracterizam em irregularidade contábil. Não obstante, analisando em conjunto com a prestação de contas final, posteriormente apresentada, tem-se que a ocorrência não impediu a análise e verificação das contas, ensejando mera posição de ressalva. Existência de recursos estimáveis em dinheiro provenientes de doações de pessoas físicas aplicadas em campanha, que caracterizam receitas e ou despesas que deveriam ter transitado pela conta bancária. Ocorre que houve a apresentação dos comprovantes de propriedade de veículos cedidos para a campanha, bem como a juntada dos termos de cessão do uso de veículos, como se vê dos documentos de ID 399266 e 399316, tendo que não existe a irregularidade apontada. Declaração de doações diretas realizadas por outros candidatos e partidos políticos, cujas informações divergem das registradas na prestação de contas em exame. Foram declaradas 3 doações financeiras realizadas pela direção estadual do PRP no valor de R$10 mil no total, não informadas nas contas do partido. Houve divergência nas declarações de doações diretas, estimadas que foram no total de R$ 512,46 nestas contas, enquanto naquelas R$ 1.083,05. De fato, houve omissão de registro de doações estimáveis em dinheiro pela prestadora. Todavia, a fiscalização da origem e destinação dos recursos envolvidos foi realizada na prestação de contas do partido doador. Demais, quanto às doações financeiras, a omissão deve ser apurada nas contas do doador, tendo em vista que aqui não houve irregularidade neste ponto, ensejando mera posição de ressalvas novamente. Irregularidade com despesas pagas com recursos do fundo partidário. Despesas com o fundo partidário totalizaram R$ 5 mil. Como se vê, para a comprovação das referidas despesas, foram apresentadas apenas o recibo simples de pagamento e documentos pessoais das contratadas. Não há cheque nominal e tampouco contraparte de tais pagamentos no extrato bancário. Devidamente intimada para se manifestar, a prestadora permaneceu inerte. Tratando-se de recursos públicos oriundos do fundo partidário, faz-se necessário o preenchimento de todos os requisitos para a comprovação dos gastos, entre eles os cheques nominais, contraparte no extrato bancário que garante que o dinheiro público utilizado foi efetivamente sacado pelo fornecedor contratado. Desta forma, não existindo a devida comprovação, seu recolhimento ao Tesouro Nacional se impõe. Além do mais, a irregularidade corresponde a 8,77% do total de despesas realizadas nas contas, o que impede a observância da razoabilidade e proporcionalidade. Não é irrisório, e também o valor absoluto não é irrisório a possibilitar uma eventual aprovação das contas com ressalvas. Abertura intempestiva das contas bancárias. O CNPJ foi atribuído em 14 de 8 de 2018, tendo por limite 24 de agosto. A prestadora cumpriu com esta obrigação apenas em 27 de agosto com relação a uma das contas e 28 de agosto em relação às duas. Em tal contexto, impossibilitou-se aferir eventuais receitas e gastos ocorridos neste período. Entretanto, não há qualquer indicativo de que houve movimentação financeira antes da abertura das contas, ensejando mais uma vez a posição de ressalvas. A arrecadação de recursos em data anterior à data inicial da entrega da prestação de contas parcial, mas não informadas à época. Embora frustre a execução tempestiva das medidas de controle concomitante, transparência e fiscalização, este tribunal tem entendimento que, nessas contas, podem ser consideradas aprovadas com ressalvas, vez que as movimentações foram, ao final, declaradas. Finalmente, é de ressaltar que os recursos utilizados na campanha da prestadora totalizaram R$ 62.560,46, sendo R$ 47 mil oriundos do fundo partidário e 10 mil do FEFC. Não obstante, a referida candidata obteve apenas 129 votos, revelando-se recomendável a remessa de cópia dos autos à Procuradoria Regional Eleitoral para os devidos fins. Ademais, diante da existência de irregularidade grave, consubstanciada na falta de comprovação dos gastos realizados com recursos públicos oriundos do fundo partidário, conclui-se pela desaprovação das contas. Nessa toada,
Voto no sentido de julgar desaprovadas as contas apresentadas por Aparecida Armondes Laurindo, determinando o recolhimento ao Tesouro Nacional de R$ 5.000 referente às despesas não comprovadas com recursos do fundo partidário. Esse é o voto, senhor presidente. Obrigado. Então, o eminente relator vota pela desaprovação das contas com determinação de recolhimento de valor de R$ 5.000 ao Tesouro Nacional. Consulto a corte. Senhor Doutor Tiago. Eminente doutor Hitzmann, vejo aqui essa questão das duas despesas que foram efetuadas com dinheiros do fundo partidário. Há um recibo de duas senhoras, aparentemente irmãs entre si, registrando o recebimento dos valores. O recibo é uma formalista de comprovação da despesa segundo a nossa resolução 23553. Diz lá no artigo 63, parágrafo 2º, que quando for dispensada a emissão de documento fiscal, a despesa pode ser comprovada mediante recibo. Como existe um recibo no processo, eu teria dificuldade em dizer que elas não foram comprovadas. Mas concordo com Sua Excelência na conclusão da devolução, porque esses recibos, eles não têm a mínima descrição do serviço que foi prestado. Então, eu sugeriria apenas que constasse no voto que os recibos objeto do processo não têm a mínima descrição do serviço que foi prestado. Sim, não há da minha parte não há problema. Fazemos menção aqui apenas que é um simples recibo de pagamento e documentos especiais, pessoais das contratadas. Isso, porque mas não vejo nenhum problema de que conste que porque não, a descrição é o requisito objetivo do recibo segundo a resolução. E ali naquele recibo que foi apresentado diz apenas serviços prestados à campanha eleitoral. Então me parece insuficiente, ainda mais nesse caso em que parece que o recurso não foi bem empregado. Mas Mais alguma consideração? eu só queria observar também que o voto menciona que não há cheque nominal e tampouco contraparte dos pagamentos, né? O único documento apresentado é o recibo. É que a resolução autoriza que seja apresentado o recibo. Mas tão somente o recibo, me parece que, Isso. o entendimento que foi firmado é no sentido de que tem que haver algo mais além do recibo, né? Olha, eu separei aqui o artigo 63, Unicamente o que recibo. trata exatamente disso. Eu peço licença para fazer a leitura. Ele diz assim, quando dispensada a emissão de documento fiscal na forma da legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser feita por meio de recibo, que contém a data da emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação do destinatário e do emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura. Então, a Sim. resolução permite que seja utilizado recibo, mas com a mínima descrição. Sim, veja, aqui eu acrescentei aqui apenas o recibo simples de pagamento, abri um parênteses e botei sem descrição dos serviços prestados. Perfeito. Aí eu acho que fica Ótimo. mais clara a situação. Né? Mais alguma observação? Concordo. A corte concorda com o voto do eminente relator? Então, declaro o resultado do julgamento. O tribunal reprova as contas da candidata com determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional. Anuncio o número 4 da pauta, processo 602602, dígito 32, 2018, 616000. Prestação de contas, o candidato Emerson Candeu, deputado federal. Relator, Dr. Carlos Alberto Hitzmann, a quem está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. O candidato obteve 233 votos. Verifique-se que a prestação de contas parcial foi apresentada tempestivamente. Segundo informações do órgão da análise técnica, os recursos financeiros utilizados totalizaram R$ 1.532,60 em recursos estimáveis. Adentrando na análise das contas prestadas, o parecer técnico conclusivo apontou a existência das seguintes irregularidades: atraso na entrega das prestações de contas final. Entretanto, a efetiva apresentação, ainda que intempestiva, supera tal irregularidade. Inconsistência nas informações declaradas na prestação de contas em exame. Apontou divergência entre a informação constante da prestação de contas do Diretório Nacional do Partido Avante e a prestação em exame. Como se vê, a divergência apontada trata-se da diferença de 0,01 centavos entre uma declaração e outra. Ocorre que do recibo de doação juntado pelo prestador, tem-se que a doação foi no valor de R$ 782,61, do que se depreende que o erro se deu na prestação de contas do doador, não havendo que se falar em reconhecimento de irregularidade neste ponto, mesmo que formal, nesta prestação de contas. Nesse sentido, senhor presidente, voto no sentido de julgar aprovadas com ressalvas as contas. Eminente relator,
vota pela aprovação das contas com ressalva. Alguma observação, divergência? Não? Então, anuncio o resultado do julgamento. O tribunal aprova as contas com ressalva. Anuncio agora o número 6 da pauta, processo 60.25.16.61/2018. Prestação de contas, Ederson Júnior Santos Rosa, deputado estadual, relator, Dr. Roberto Ribas Tavarnaro, que está com a palavra. Obrigado. São 3 irregularidades, 2 delas merecem ressalva, quais sejam a apresentação intempestiva das contas finais, houve um atraso de 8 dias, e a que consta no item 3, que é a omissão de despesa anteriormente realizada na prestação de contas parcial, mas que constou na prestação de contas final. A irregularidade aqui consiste no excesso na extrapolação do limite de 10% com a alimentação do pessoal que prestou serviço à campanha. Foi apontado no parecer conclusivo que as despesas dessa natureza totalizaram R$ 17.480, extrapolando em R$ 9.380 o limite de 10% dos gastos, considerando o valor de 81 mil como base. Por essa razão, então, o voto é pela desaprovação das contas do candidato Ederson Júnior Santos Rosa. Eminente relator, vota pela desaprovação das contas. Alguma observação? Consulta a corte? De acordo? Então, anuncio o resultado do julgamento. A corte, por unanimidade, desaprova as contas do candidato. Agora temos um processo físico, apenas um recurso eleitoral de Almirante Tamandaré, número 134.19/2018, 6.160171, em que são recorrentes o Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, Diretório Municipal de Almirante Tamandaré, Lucimeire Costa Schumeister, que é a presidente do diretório, e Luiz Romeiro Piva, tesoureiro do diretório municipal. Relator, Dr. Roberto Ribas Tavarnaro, que está com a palavra. Obrigado. Eu peço licença para me conduzir pela ementa, porque se trata de um caso corriqueiro e que não há divergência na interpretação. E fico à disposição de Vossas Excelências para esclarecer. Recurso eleitoral, prestação de contas, eleições 2018, partido político, órgão municipal, ausência de arrecadação de doações para a campanha, desnecessidade de abertura de conta bancária específica em eleições gerais, contas aprovadas. Não há necessidade de abertura de conta bancária de doações para a campanha por órgãos partidários de nível diferente do qual ocorre a eleição. No caso, o diretório municipal em eleições gerais, salvo se houver movimentação financeira específica para fins eleitorais. No silêncio da Resolução 23553, quanto à esfera partidária atingida pela obrigação de abertura de conta, razoável exigi-la apenas dos diretórios diretamente envolvidos na eleição, cuja arrecadação ou gasto são muito prováveis. Por exemplo, diretórios municipais em eleições municipais, diretórios estaduais e federais em eleições gerais, exceto quando houver efetiva movimentação de recursos de campanha por outros níveis de direção partidária. Nesse caso, em eleições gerais, somente se pode exigir a abertura de conta por diretório municipal se houver, por parte deste, arrecadação ou gasto de recursos destinados à campanha eleitoral, ao passo que, com relação aos diretórios estaduais, a abertura de conta é necessária, dada a proximidade com os agentes envolvidos na disputa. Há outros meios para a conferência sobre a movimentação financeira dos partidos políticos, como a obtenção do extrato eletrônico que é enviado pelas instituições financeiras à Justiça Eleitoral. Essa providência permite ao órgão técnico verificar se houve alguma movimentação bancária relacionada aos diretórios partidários, vez que o controle é realizado pelo número do CNPJ, alcançando a finalidade fiscalizatória tão necessária. Então, aqui, em resumo, é um caso de exigência pelo juízo de origem de abertura de conta bancária específica pelo Diretório Municipal nas eleições gerais do ano passado. Se fosse admitida essa diligência, essa providência,
aí todos os diretórios municipais do Estado do Paraná teriam que abrir uma conta, provavelmente para nenhum deles movimentar dinheiro, porque no caso das eleições gerais a movimentação financeira fica concentrada nos âmbitos federal e estadual. Então, por essas razões, o voto é pelo conhecimento do recurso, conhecimento e provimento do recurso, nos termos da fundamentação. O ministro relator dá provimento ao recurso para aprovar as contas. Né? Como votam? Concordo? De acordo? Então, acordo por unanimidade de votos, dá provimento ao recurso. Encerramos agora a 20ª sessão de julgamento e vamos agora declarar aberta a 6ª sessão administrativa, em que existem em pauta 18 processos de revisão do eleitorado, são 5 zonas eleitorais, em que eu sou relator, né? Eu deixei na mesa dos senhores um papel com todos os dados. Os senhores têm alguma observação? Acham necessário que eu leia cada dado? Não? Não? Então, estão julgados. Revisado. Concluído o processo, homologado o processo de revisão do eleitorado dos municípios de Pitanga, Boa Ventura de São Roque, Mato Rico, Santa Maria do Oeste, Cruzeiro do Oeste, Mariluz, Tapejara, Tuneiras do Oeste, Ivaiporã, Arapuã, Jardim Alegre, Lidianópolis, Medianeira, Missal, Serranópolis do Iguaçu, Realeza, Ampere e Santa Isabel do Oeste. Alguma observação? Então declaro encerrada a sessão.